CADWorks e hoje o tema do nosso webinar será a utilização do SolidWorks Composer e suas tendências em mercados inovadores. Antes de começar de fato, pessoal, um breve tutorial para a utilização da ferramenta do GoToWebinar. Teremos o botão na lateral direita para ativar e desativar o modo de tela cheia. Também mais abaixo uma área para realização de perguntas, tá? Que serão respondidas no final do nosso webinar. Bom, nossa agenda, mercados inovadores, então a gente vai entender aí o que é um mercado inovador, qual que é o conceito, né? Quais são os mercados inovadores. O segmento médico hospitalar, a gente também vai entender por que eu escolhi o segmento médico hospitalar. A inserção do SolidWorks Composer no segmento, não só no segmento médico hospitalar, tá? Mas em geral, é que a gente vai tomar por base na nossa apresentação esse segmento. Uma breve demonstração e, por último, o espaço que eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Beleza. Então aqui, mercados inovadores. Então, qual seria o conceito de mercado inovador? Bom, o conceito de mercado inovador é simples, tá? Ele se resume em estar atento às necessidades do dia a dia do seu negócio e, ao mesmo tempo, preocupado com as ações futuras que o mesmo pode proporcionar. Então, talvez o produto que eu quero lançar hoje, será que lá na frente, como ele vai se comportar? Será que ele vai ter a mesma aceitação? Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Como tornar o meu negócio inovador? Então, para que um negócio se torne inovador, é necessário, em primeiro lugar, a gente ter a consciência, tomar consciência, né, da importância de inovar no cenário competitivo vigente. Então, a gente tem que ter em mente que já tem empresas, né, que atuam no mercado e a gente tem que ser destaque no meio dessas empresas que já atuam, né? Então, a partir daí é possível definir, né, uma estratégia que deve estar alinhada aos objetivos da organização e à sua visão do futuro, tá? Com auxílio de ferramentas especiais, tanto para a criação de conteúdo quanto para projeto de produtos, é possível desenvolver e internalizar uma gestão do processo de inovação. E hoje, né, quais são os mercados inclinados à inovação? Setores como equipamentos industriais, médico hospitalar, alta tecnologia e bens de consumo, né, são por natureza mais inclinados à inovação. Então a gente pode tomar, por exemplo, os equipamentos médicos hospitalares, né, que tem uma tecnologia que faz quem está na cadeira de roda poder andar com aqueles exoesqueletos, né? Os bens de consumo com novos designs, né? Designs mais arrojados. Então, eles são mais inclinados à inovação. Bom, o segmento médico hospitalar. Por que eu escolhi o segmento médico hospitalar? Então, tendo em vista os mercados que eu citei no slide anterior, né, eu fiz uma pesquisa e pude encontrar aí esse dado que está no slide, onde um estudo da Organização Mundial da Saúde colocou o Brasil como o segundo maior produtor de equipamentos para medicina entre países emergentes. Aí você pode pensar, pô, Fábio, mas só porque ele está no topo de um determinado segmento? Ele é bem específico, né? Não só por isso, mas por ter gerado uma receita de quase 2,7 bilhões em vendas de equipamentos. Equipamentos esses que utilizam um nível de inovação enorme. Como eu falei para vocês, né, a respeito do exoesqueleto, ou até mesmo novas tecnologias que vêm sendo empregadas para a produção de equipamentos nesse mercado. Então, por isso que eu selecionei o mercado, o segmento médico hospitalar, para trabalhar com SolidWorks Composer nesse webinar. Tá bom? Bom, a inserção do SolidWorks Composer no segmento. Como eu falei para vocês, né? Não só no segmento médico hospitalar, mas em todos os segmentos. Então, com o SolidWorks Composer, você pode melhorar a comunicação dos produtos e dos materiais de marketing. Então, trazendo para o segmento que a gente está trabalhando nesse webinar. Devido à grande complexidade, né? Complexidade dos equipamentos médicos hospitalares, é necessário uma produção de materiais de comunicação de qualidade, né? Além de animações que são valiosas em uma eventual montagem desses equipamentos. Tá? Conquistar mais negócios, ou seja, utilizar as ferramentas específicas, né, para realçar componentes diferenciados do seu produto. Então, podemos dizer que um determinado mecanismo, né, impressionar o cliente com a rapidez de atualização de informações, ou seja, vamos supor que você tenha projetado esse produto no SolidWorks, então o SolidWorks já é integrado com o Composer, então você pode fazer uma alteração no SolidWorks e refletir essa alteração no Composer de forma muito rápida. E por último, agilizar o lançamento no mercado, ou seja, o Composer ajuda a reduzir os erros de documentação
e garante que todos os produtos cheguem ao mercado com mais rapidez. Então você inicia a criação da documentação juntamente com o processo de criação do projeto, né? Desse modo, é possível a gente criar apresentações e materiais impressos de alta resolução, publicar os detalhes do produto, tanto na web quanto em outros formatos. Então a gente vê que o Composer ele é bem flexível nessa parte, tá bom? Bom, agora fazer uma breve demonstração sobre o SolidWorks Composer e o que ele pode ajudar na criação desse conteúdo de alta qualidade, tá bom, pessoal? Bom, então, essa aqui é a interface do SolidWorks Composer, tá? Então, é sempre bom a gente conhecer o que a gente vai trabalhar aqui. Então, a gente tem a barra de comandos aqui em cima, se vocês repararem, é um pouquinho parecido com o SolidWorks mesmo, né? Barra de comandos aqui em cima, na lateral esquerda a gente tem uma paleta onde podemos acessar a árvore de projetos, né? A aba de colaboração, onde vai ter, por exemplo, as anotações, algo parecido. As vistas que a gente vai criar e, por último, a lista de material. Tá? Aqui embaixo a gente tem algumas propriedades da vista, ou do componente que a gente estiver trabalhando, as propriedades dele vão aparecer aqui embaixo. E aqui embaixo também a gente tem a timeline, bem parecido com aquela do estudo de movimento, né, do SolidWorks. Então, aqui a gente vai poder fazer as animações. Tá? Eu já tenho algumas vistas criadas, algumas não, bastante vistas criadas. Né? Essas 3 primeiras vistas eu criei justamente para a gente poder gerar uma animação. Tá bom? Então, eu coloquei alguns posicionamentos. Né? Então, eu tenho esse posicionamento dessa vista. Dessa vista eu tenho um posicionamento um pouquinho mais acima. E aqui eu recuo desse posicionamento. Então, o que eu posso fazer quando eu crio vistas assim? Uma animação. Então, através da linha de tempo, eu arrasto essa vista para cá, loco ela em determinado tempo, e ele vai fazendo a transição de uma vista para outra. Então, olha só que legal, eu já gerei com essas 3 vistas, tá? E eu vou colocar o play aqui. Peço desculpas para vocês caso ocorra algum delay, tá bom? Mas basicamente a nossa animação fica dessa maneira. Então olha só que legal. Ele vai fazendo a transição das vistas para a gente de uma maneira bem simples, né? Só locando as vistas em determinados tempos que eu precisar. Então ele vai encerrar aqui em 19 segundos, justamente com a transição da última vista. E eu posso agora, por exemplo, gerar um outro posicionamento dentro desse modelo. Preciso criar uma vista? Você pode criar uma vista, mas você também tem a flexibilidade, por exemplo, de trabalhar na linha do tempo mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar um novo posicionamento no segundo 25, né? Então, simplesmente eu seleciono os componentes que eu quero trabalhar nesse tempo, né? Então, selecionei os componentes aqui. Então, vou pegar esse outro eixinho que ficou faltando. E aqui eu vou colocar um movimento. O movimento eu vou colocar de acordo com a ferramenta que a gente tem, que é a ferramenta de rotação. Ou seja, eu vou dar um movimento de rotação para esse mecanismo. Então eu vou pegar a ferramenta de rotação e locar ela nesse eixo. Esse eixo aqui vai ser o eixo que eu vou conseguir rotacionar o meu componente. Então olha só, ele já abriu um raio aqui para mim, né? Eu posso trabalhar de uma maneira bem flexível com esse componente. E eu vou colocar nos 25 segundos um movimento parecido com esse. Então, eu já gravei essa posição nos 25 segundos e agora ela faz parte da minha animação também. Então, por exemplo, se eu vier aqui agora, eu vou deixar um pouquinho mais longe, e voltar para vocês a linha do tempo, ó, automaticamente ele vai começar a fazer esse movimento também. Então, olha só que legal. Ele já começa fazendo o movimento aqui, né? E vai parar nos 25 segundos. Então eu tenho a possibilidade de fazer a animação através de vistas, na paleta de vistas, ou então até mesmo na timeline, mexendo os componentes em determinado tempo que eu quiser. Ok? Outra coisa que o Composer me possibilita é a criação de vistas. E para que eu crio essas vistas? Por exemplo, para alocá-las no manual de instruções. Né? Então digamos que eu já criei essas vistas aqui, então eu tenho uma vista em perspectiva para demonstrar o meu modelo na primeira página do meu manual. Tenho uma vista explicativa, né? Então se vocês repararem aqui, eu tenho uma setinha que vai mostrar a direção de onde eu consigo rotacionar o eixo para sacar ele da peça. Tem uma vista mostrando também o eixo já sacado, né? Onde eu vou indicar por uma seta aonde ele vai ser locado depois numa montagem.
Com a vista com o Digger, né? O Digger a gente fala que é uma ferramenta que ele vai detalhar determinada parte do meu componente. Então, dentro do Digger eu tenho diversas ferramentas que eu posso colocar, por exemplo, um raio-x para examinar determinada parte interna da minha peça. Eu posso dar um zoom, posso fazer um corte através do Digger, então é uma ferramenta bem flexível também. Tem a possibilidade de utilizar o Digger com uma anotação anexada a essa vista. Então, de maneira fácil, eu consigo também colocar essa anotação dentro do Digger. Né? Então, o SolidWorks Composer ele disponibiliza muitas ferramentas para que eu possa detalhar o meu manual, né? o meu conteúdo gráfico. Então, como funciona a criação de vistas? Bem simples também. Então, o SolidWorks Composer ele é bem intuitivo. Eu vou pegar aqui, como referência, essa vista aqui, que eu já tenho ela criada, e vou fazer, por exemplo, um Digger para mostrar determinado componente. Então, por exemplo, eu vou rotacionar essa vista, deixar ela nessa posição, e através da ferramenta de Digger, eu vou detalhar determinada parte. Então, como funciona? Ele vai abrir esse diâmetro para a gente, esse círculo. Eu consigo controlar, por exemplo, o zoom. Então, aqui ó, eu vou colocar as ferramentas e vou colocar o zoom. Então, aqui eu consigo controlar o zoom que eu quero colocar no meu componente, o diâmetro do Digger, então, o diâmetro que a imagem vai ficar alocada. Então, eu tenho essa flexibilidade também para selecionar qual vai ser a posição que eu quero trabalhar. Tá? Então, aqui eu vou colocar um raio de 60. Feito isso, ó, eu estou detalhando esse zoom dessa peça e agora eu posso simplesmente tirar um instantâneo. Então, capturei a imagem, está capturada essa imagem através desse mecanismo, posso mover a vista e ainda tem a possibilidade de anexar uma indicação, né, de onde eu tirei, no caso, esse Digger. Então, esse Digger eu tirei ele dessa parte aqui, então ele fica anexo a esse componente. Tá? Então, fiz isso aqui, o que eu faço agora? Crio a vista. Então, através desse botãozinho aqui, eu crio uma nova vista. Então, criei a vista, ela vai aparecer aqui na minha paletinha. Tá? Outra funcionalidade que eu tenho também, que é bastante interessante, seria a criação de listas de material. Tá? Então, a lista de material ela se assemelha bastante também à do SolidWorks. Então, eu vou selecionar essa vista que está em perspectiva para gerar uma lista de material. A lista de material, ela está aqui, ó, bem parecida com o do SolidWorks. Já tem um botãozinho para a gente gerar a lista de material. Então, eu vou selecionar o bom. E aqui eu vou colocar alguns parâmetros. Né? Então, por exemplo, eu quero pegar toda a geometria visível na minha área gráfica. Então, vou selecionar para gerar e vou mostrar a lista de material. Ela é locada aqui embaixo. Eu tenho a possibilidade de mover essa lista de material ou deixar ela fixa. Né? Agrupar também esses pedaços que eles geram para a gente. Então, por exemplo, eu vou deixar a lista de material solta, né? Porque eu posso trabalhar com ela. Então, vou selecionar a lista, vou deixar a lista livre. E aqui eu vou agrupar todos os componentes. Então, de maneira simples também eu consigo fazer esse agrupamento. Então, olha só que legal. Posso aumentar, por exemplo, o tamanho da fonte. Então, aumentei o tamanho da fonte e vou ligar a minha lista de material aqui. Legal. Feito isso, já posso chamar os balãozinhos também. Funciona basicamente como os balões automáticos do SolidWorks. Eu seleciono os componentes, né? Então, a vista inteira. E falo para criar os callouts, que ele chama aqui. Então, a partir da criação dos callouts, eu tenho feita a indicação de cada componente de acordo com a lista de material. Correto? Então, feito isso, novamente, eu volto para a paleta de vistas e vou criar uma nova vista com a lista de material. Então, criar a lista. Bom, por que eu fiz todo esse procedimento? Como eu falei para vocês, às vezes a gente tem a necessidade de criar esse manual de instruções. Né? Então, para criar esse manual de instruções, eu preciso gerar as vistas e, a partir dessas vistas, gerar as imagens. Então, ó, vou gerar a imagem desse cara que a gente fez com o Digger. Então, imagem de alta resolução, e vou salvar essa imagem em uma determinada pasta, tá? Onde eu já aloquei aqui as minhas outras imagens. Então, vou salvar como 12 e salvar em cima desse cara. E vou fazer o mesmo procedimento para a imagem onde tem a lista de material. Então, salvar como 13. E vou colocar esses caras no meu manual. Tá? Então, geradas as vistas, eu posso voltar lá para o arquivo do Word, eu já tenho esse arquivo criado, tá? Com todas as vistas locadas. Então, por exemplo,
Eu gerei as vistas lá, gerei as imagens dessas vistas e coloquei elas aqui dentro do manual, dentro do Word. Então, eu quero colocar aquela vista com o Digger nessa posição. Então, botão direito, alterar imagem. E eu vou selecionar a imagem que eu gerei através do SolidWorks Composer. Então, vou pegar aqui a imagem 12. Na hora de inserir, eu simplesmente vou selecionar uma opção que se chama Inserir e Vincular. Então, eu insiro ela e vinculo. Por quê? Se eu fizer uma alteração, eu já posso refletir essa alteração no meu arquivo do Word. Tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui para baixo para representar a imagem com a lista de material criada. Então, 13. Novamente, inserir e vincular. E ele está vinculado ao Composer. Tá? Então, se eu fizer uma alteração aqui, por exemplo, eu vou querer colocar uma anotação nesse mecanismo que eu representei pelo Digger. Então, vamos lá. Voltando no Composer, eu vou selecionar essa vista e vou colocar uma anotação através da aba de autores. Né? Então, seleciono a etiquetinha e aqui eu vou colocar mecanismos. Tá? Anexei a notinha aqui. Vou colocar aqui mecanismo. Então, de maneira simples, a gente vai conseguir representar isso aqui. Mecanismo, legal. Posso aumentar o tamanho dessa nota. Tá? Ele me possibilita isso. Então, aqui eu vou aumentar o tamanho da notinha. Beleza. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou atualizar a vista e gerar uma nova imagem. O que é importante aqui? A gente precisa gerar uma nova imagem com o mesmo nome e na mesma pasta. Então eu vou vir e salvar em cima. Feito isso, eu vou voltar lá para o Word e aqui em cima, por eu ter utilizado a questão de vínculos, né, eu posso selecionar todas as imagens e falar para ele atualizar agora. Então percebam, a vista que eu gerei já com a anotação colocada em cima do Digger. Tá? Então, é bem flexível o modo de criação dos manuais com o SolidWorks Composer. Tá bom, pessoal? Basicamente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou estar abrindo agora um espaço para que vocês possam tirar as dúvidas. Vou deixar uns minutinhos para vocês fazerem as perguntas. E é isso. Beleza. O Márcio está perguntando a respeito da integração. Sim, com o SolidWorks. Se você fizer uma alteração, vai refletir sim, Márcio. Isso, basta você apertar o botão de atualizar. Vai ter lá nas opções do Composer e você atualiza de acordo com as alterações que você fez no SolidWorks. Beleza. Essa apresentação vai estar disponível no nosso canal do YouTube também, tá, pessoal? Caso vocês queiram assistir novamente, a gente vai estar postando no nosso canal, talvez ainda hoje. Ok. Beleza. Ok, então, pessoal. Bom, eu agradeço a presença de todos, tá? Eu já queria também aproveitar e deixar o convite para vocês do nosso evento de lançamento do SolidWorks 2017, tá? Que vai acontecer no dia 6 de outubro. Então, se você quiser se inscrever para o nosso evento, basta acessar o nosso site ou blog e clicar no link de inscrição, tá? Um banner que vai ter no nosso site e o link no nosso blog, tá? Eu agradeço a atenção de todos. Coloco o nosso suporte técnico à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. E como eu falei para vocês, esse vídeo vai estar disponível no YouTube no nosso canal. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, tenham um ótimo dia e até a próxima.